começo com uma história que, quando você vê o contexto, você fala, meu Deus, o que é que está acontecendo com a sociedade? Vamos lá. Na última sexta-feira, no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Elisete Piveta, no Jardim Canadá, em Maringá, uma professora foi agredida. A suspeita é de que as agressões foram aí da mãe de um dos alunos da instituição. Eu vou tentar explicar para você, para a gente tentar desvendar esse tipo de coisa. Por que a sociedade está desse jeito? Na verdade, esse é o motivo da nossa discussão aqui. As investigações são de que a suposta mãe possui histórico de violência, foi até o CEMEI para tirar satisfações sobre uma situação envolvendo o filho dela. A mãe teria apertado o pescoço da professora. Qual o motivo? Porque a professora teria punido o aluno no dia anterior. Ele foi retirado de sala após agredir outra criança. E aí, os relatos de que a mãe chegou lá disposta a agredir a professora sem perguntar o que tinha acontecido de fato. Foi direto para as vias de fato. Além dos ataques físicos e verbais, a suspeita ainda teria ameaçado agredir a mãe novamente, a professora novamente, quando ela saísse da escola. É o famoso te pego lá fora. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo aqui. Então, depois que acabar a aula, lá fora você vai se ver comigo. É assim que é. Vamos lá, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Aí, durante o depoimento, a professora passou mal, desmaiou, foi atendida pela equipe do SAMU e foi encaminhada para o hospital universitário. A direção do Sindicato dos Servidores Públicos de Maringá está acompanhando o caso, está em processo aí de exigir ações mais concretas que sejam tomadas para proteger os educadores e garantir um ambiente seguro para os educadores, para todo mundo que está aí nessa educação. Além de outros problemas que a gente já falou aqui, do segurança na escola, que talvez tivesse barrado isso lá na porta, né? Tem umas outras questões que a gente pode levantar aqui diante de uma informação como essa. Mas o que de fato quero levantar aqui é que talvez, a gente está criando uma geração um pouco mais... o Ângelo usa a espinha de silicone, né? Porque mãe, a despeito do que acontece... Eu vou começar com a Regiane, que eu sei que ela é mãe e ela é protetora também. Mãe é muito protetora. Mas nesse caso, o que você, como mãe de aluno que acompanha seu filho na escola, pensa de uma história como essa? É um verdadeiro absurdo, né, Paulo? O que a gente tem visto aí é que é muito direito e pouco dever, né? As pessoas perderam completamente a noção do limite e do respeito ao próximo, né? Se tratando especialmente de professores, realmente estão numa situação muito complicada, porque qualquer palavra proferida a um aluno, vira realmente uma situação dessa, vindo ou de alunos ou agora de pais. Não é a primeira história. Eu acho que assim, esta é muito agressiva, pegar pelo pescoço e prometer, jurar, continuar a briga depois. No meu ouvido foi a primeira vez que chegou. Mas a gente tem visto aí que são cadeiras arremessadas, carro pichado e outras coisas que vêm acontecendo, feito pelos próprios alunos. Penso eu que, enquanto não mudar e uma punição correta existir, a tendência é piorar, justamente por isso. Todo mundo está dentro de muito direito, tem o meu direito, é meu direito, é meu direito. Como assim você vai me colocar contra a parede numa situação que, acredito eu, que, bom, como foi pontuado aqui pelo senhor, uma agressão dentro da sala de aula. Aí a mãe vai lá e devolve com uma agressão? Então, a justificativa de você não educar em casa, você lá agredir um professor que está tentando fazer um papel que não é obrigação do professor. A obrigação do professor é a educação, né? Educação de português, matemática. Não educar a criança, o adolescente, o adulto até mesmo respeito, que seja. moral, bons costumes. Exatamente, né? Então, assim, enquanto houver esse direito todo, Paulo, a gente vai ver situações muito tristes acontecendo, infelizmente. Ô, Daniel, a Banana tá comendo macaco porque, eu vou falar, eu não sou um cara tão velho assim. Nós somos mais ou menos da mesma idade, mas no meu tempo o professor era a autoridade máxima dentro da sala de aula e os meus pais, que eu me recorde, nunca foram tomar as minhas dores desse tipo de coisa na escola, não. Pelo contrário, quando acontecia comigo algo parecido na escola, eu chegava em casa e a chibata cantava de novo. Eu acho que eu sou dessa época aí também, viu, Paulo? Primeiro, a solidariedade à servidora pública, né? Inadmissível. Nós estamos aqui em 2024, aconteceu um fato desse. O ambiente escolar que é para ser seguro, de aprendizado, um ambiente onde os pais deixam os filhos para tranquilamente, acontece uma coisa dessa. Então, a solidariedade ao servidor público,
né? Que a gente já sabe o tanto que sofre lá na ponta o servidor. Às vezes é falta de funcionários, às vezes é falta de operacionais. E aí acaba acarretando ele com uma agressão. Então, precisa ser investigado. Essa mãe que foi lá para agredir a professora precisa ser investigada. Não sei se foi presa, o que foi aconteceu, se ela já foi depor, se já questionaram ela, porque não é normal. Isso aí não é uma coisa que deve acontecer, mais uma vez, em nossa cidade, em Maringá. Um professor ser agredido por uma mãe de um aluno ao qual um dia anterior a professora repreendeu. Então, que as coisas venham às claras novamente, né, para que nos torne uma coisa comum. Porque senão, daqui a pouco, cada mãe que achar que o professor foi mal educado com seu filho ou que aconteceu alguma coisa, vai lá querer agredir o professor. Então, a solidariedade à servidora, que não é fácil. Imagina o trauma que fica na cabeça dessa professora e que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível. O Ângelo, é uma história comum, no entanto, não é uma história que dá para aceitar com naturalidade. Pois é. Eu acho que não tem que aceitar, obviamente, como natural. Não é natural a violência, né? O ser humano não nasceu para brigar. Não sei, de forma esportiva, né? Mas me parece que essa criança, nesse caso, vai precisar de mais educação. E mais na casa dela do que na escola. Porque o exemplo vem de cima, o mau exemplo está dado aí. É uma atitude que não se faz. Dizem, o leitor está comentando a respeito, que as crianças são espelhos dos pais, né? Então, principalmente as pequenas. E nas escolas, se você continuar agindo, permitindo que isso aconteça, vai virar uma bagunça. Então, é defensável que haja uma boa punição para a mãe. Ô, Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa história, não sei se você já tinha lido algo sobre isso aí de Curitiba, mas como eu falei pro Ângelo, tem coisa que não dá para aceitar, né? Eu andei fazendo um checklist da sua lifestyle durante o teu período lá no Colégio Estadual do Paraná. Você é uma lenda lá no Colégio Estadual do Paraná, né, Fernando Tupan? E assim, eu acho que o teu tempo de Colégio Estadual do Paraná não era desse tipo, não, era? Olha, Paulo Caetano, no meu tempo de colégio estadual, os alunos respeitavam os professores. Mas se você pensar, Paulo Caetano, aonde acontece geralmente isso? Em colégios estaduais, onde o aluno tem muita moleza em sala de aula, dificilmente reprova. Então, nós precisamos mudar algumas coisas na educação brasileira e municipal também, principalmente, assim, não apenas o estadual, mas tem que acertar tudo. E existe uma conjunção de fatores, Paulo Caetano. Por exemplo, o videogame prega muita violência. Você tem filho, você sabe. Uma das coisas que mais me marcou, assim, foi quando meu filho tinha 2 anos, estava jogando Super Mario e falei, matei, comemorando a morte de um determinado personagem, assim. É uma coisa que marcou bastante. E quando eles eram adolescentes, eu vi que a violência para eles era muito fascinante, Paulo Caetano. E dei a eles um jogo que você deve muito bem conhecer, que é o Guitar Hero e Rock Band, assim, que eram videogames de música. Então, eles começaram a gostar de música muito e conhecer os sucessos muito grande sobre isso. Mas, Paulo Caetano, a sociedade está corrompida nisso, não é só aí em Maringá ou aqui em Curitiba. Ontem eu recebi uma ligação de uma amiga aqui que mora nos Estados Unidos, ela voltava de um show do Depeche Mode há 2 meses atrás, no metrô de volta para casa, ela e uma amiga, ela foi agredida, quebraram o queixo dela e adolescente de 17 anos. Paulo Caetano, nós precisamos rever tudo mesmo no nosso mundo, porque às vezes a gente olha para trás e acha que está tudo perdido, Paulo Caetano. Pamela, eu quero te ouvir sobre essa história aqui. Como eu falei, né? É uma história até comum, se eu parar para pensar. E aí eu tenho outros raciocínios para pensar no ambiente escolar, né? De violência, de situações que a gente tem debatido aqui ao longo dos últimos dias. Olha, Paulo, eu vou um pouco na contramão e me colocar aqui dos 2 lados, porque você estava passando a notícia para nós e eu estava imaginando, né? CMEI, quando a gente fala de CMEI, nós estamos falando de crianças aí até no máximo uns 5 anos. São crianças muito pequenininhas. Aí eu fico imaginando
o que possa ter acontecido para essa mãe chegar em tamanho descontrole, porque isso é um descontrole total, emocional, e chegar a esse ponto com uma professora. Eu penso que tem dois lados. Nós também já noticiamos aqui casos assim escabrosos de tratamento com crianças em CMEs. Ponto. Se, vamos supor, eu como mãe, vou me colocar no lugar de ambas, tá? Se eu como mãe fico sabendo que a professora, por exemplo, como aconteceu em Sarandi, a gente noticiou, uma servidora foi lá, pegou uma criança, botou dentro de um brinquedo e sentou em cima, eu também me descontrolaria, sinceramente, como mãe. Agora, o que pode acontecer também? Muitas mães e muitos pais, e aí eu vou colocar na mesma esteira, acham também que os filhos são semideuses, que todo mundo tem que fazer a vontade deles, que ninguém pode corrigir. É só sim, sim, sim. É como se a criança vivesse num grande shopping center e ninguém pode corrigir. Pode ter acontecido isso também. E aí a mãe estaria totalmente, completamente errada. Então, assim, eu prefiro, antes de apontar o dedo, dizer quem está errada, quem está certo, enfim, esperar as investigações. Porque, infelizmente, nós vivemos num tempo em que não dá para confiar em ninguém. E aí eu fico até com medo aqui de falar, meu Deus, que absurdo, onde já se viu e tudo mais. E talvez a história virar amanhã, o jogo virar, como a gente já viu várias vezes. Então, que se apure. Porque corrigir uma criança também que bateu e outra... Crianças ali, ainda mais hoje em dia, a gente tem uma série de situações que é difícil ser professor porque você tem que ter muito dom, saber lidar. É criança com hiperatividade, com déficit de atenção, é criança bagunceira, é criança mal educada. Enfim, não é fácil. E para você gerir tudo isso é muito complicado. Então, eu prefiro esperar, né, as investigações correrem para a gente ter uma certeza maior de saber por que essa mãe chegou nesse extremo absurdo, é lamentável, lastimável esse tipo de relação, de violência em um CMEI. E por que então, chamar a atenção de um filho seria tão absurdo? Então, eu prefiro esperar. Vamos ver. Inclusive, eu gostaria de saber o que deu os outros casos também que a gente noticiou aqui em relação a CMEIs, a tratamento de criança. Porque CMEI, gente, é criança até no máximo 5 anos. É criança que muitas vezes mal fala. Então, tudo isso é muito estranho, mas, de qualquer forma, a violência, seja de que lado for, é extremamente lamentável.